Bom dia, amigos. Agora vamos ver como resolver uma equação de segundo grau, só que usando essas duas técnicazinhas aqui. Essas duas não, essa única técnica, melhor dizendo. Soma e produto, método da tentativa. Tá? Soma e produto, método da tentativa. Então, no que consiste? Olha aqui, resolva em R as equações. Eu tenho aqui 3 exemplos de equações de segundo grau completa, ou seja, em que aparecem os 3 termos, né? Famosos 3 termos. E como que a gente faz resolver pelo método da tentativa, soma e produto? Então, só explicando melhor, essa técnica funciona assim. Eu vou abrir aqui um balãozinho da memória, né? Ou seja, onde a gente vai guardar as informações aqui importantes que a gente não pode esquecer. E tem que ficar aqui na nossa cabecinha, tudo bem? Tem que ficar aqui na nossa cabecinha, a gente não pode esquecer. E é o seguinte, sabemos que a equação de segundo grau, ela tem o seguinte formato, né? Olha aqui, ó. Ax elevado a 2 mais bx mais c igual a 0. Essa é a forma literal da equação de segundo grau, onde a, b e c são números reais, né? Com a diferente de 0 e x a nossa variável. Tá? Para resolver a equação de segundo grau, nós temos a fórmula de Bhaskara. Né? Quando a equação é incompleta, a gente pode resolver de outras maneiras alternativas, mais tranquilas, ou até mesmo usar recursos da fatoração. Agora, soma e produto significa o quê? Geralmente, quer dizer, não é sempre, geralmente a equação de segundo grau ela apresenta duas raízes, né? Duas respostas. Tá? Geralmente, quando você resolve, aplica a fórmula de Bhaskara, você chega em duas respostas. A soma dessas respostas sempre dá o oposto de B sobre A. E a multiplicação destas respostas dá C sobre A. Tá? E aí o que acontece? A gente vai preencher esse espacinho e com base nisso vamos pela tentativa de descobrir quais são as possíveis raízes, né? Ou seja, quais são os possíveis números que resolvem a nossa equação. Tá bom? Basicamente é isso. É uma maneira um pouco mais rápida do que você aplicar a fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula de Bhaskara. A gente sabe muito bem que é cálculo delta, né? Lembra o delta? Que é b ao quadrado menos 4ac. Depois vai na fórmula x igual a oposto de b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. E a partir daqui nós chegamos em dois valores, geralmente, porque tudo vai depender do delta, né? Se ele for positivo, se ele for zero, apenas 1, se ele for negativo, não existe valor real. Mas sendo ele positivo, né? Vamos lá, sendo o delta maior do que zero, a gente chega em duas respostas, que é o que acontece na maior parte das soluções, x1 e x2, ok? Bom, o que acontece, ó? Feito isso, tem gente que gosta, não tem problema, pode continuar assim, só com o método da soma e do produto, olha aqui, ó, soma e produto, que consiste na tentativa, ele acelera um pouco esse processo para você chegar nas possíveis raízes, né? Que seria, no caso, ó, x1 e a x2. x1 e a x2. Tá legal? Bom, vamos lá. Então, tá aqui. Essa é a nossa equação de segundo grau, completa. Primeiro passo, quem é A, quem é B, quem é C. Então, olha, A é quem acompanha o x. Não tem ninguém, professor? 1. B é quem acompanha o x também. Ah, professor, você falou x, 2x. Não, aquele é o x quadrado. Então, A que acompanha o x quadrado, B que acompanha o x. E o termo que está sozinho aqui, olha, termo dependente é o C. Então, se essa equação admitir duas raízes, né, duas respostas, né, reais, a soma das raízes vai ser o oposto de B sobre A. E a multiplicação das raízes vai ser C sobre A. Bom, o que é o oposto de B sobre A? Vamos lá. O oposto de menos 7. 7 sobre 1, 7. O que é o C sobre A? C barra A. C sobre A. C dividido por A. 10 dividido por 1, 10. Então, nós sabemos que se ela admitir duas raízes, a soma é 7, a multiplicação é 10. Então, pela tentativa, a gente vai tentar descobrir quais são as raízes. Mas começo por onde, professor? Começo na multiplicação. Quais são os possíveis produtos, né? As possíveis duplas que multiplicando dá 10? Deixa eu ver, professor. Olha, pode ser 1 e 10, né? Se eu aumentar aqui ao invés de 1, colocar 2,
Pode ser 2 e 5. Essas são as mais que vem à mente, né? Exatamente isso. A gente vai tentar dessas duas duplas, qual delas encaixa nas duas situações simultaneamente, ok? Então, se eu colocar 1 e 10 aqui, 1 vezes 10 dá 10? Claro que dá. Agora, 1 mais 10 dá 7? Não. E 2 e 5? Opa, pro 2 e 5, ó. Se eu multiplico dá 10 e 2 mais 5 dá 7. Logo, conjunto verdade, conjunto solução, 2 e 5. Esses são os dois números que, se você colocar na sua equação, o resultado dá 0. Tudo bem? Sem ter o trabalho, né, de você aplicar a fórmula de Bhaskara, ok? Tudo bem? Vamos continuar aí nessa pegada? Então, no exemplo 2, olha, quem acompanha o x²? Professor, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem ninguém, então o nosso A vale 1. Quem é o nosso B? Quem acompanha o x. Quem é o nosso C? É o termo independente. Se essa equação de segundo grau admitir duas raízes, né, com delta positivo, que nós não sabemos, se ela admitir, a soma das raízes vai ser o oposto de B por A. E a multiplicação dessas raízes vai ser o C por A. Essa técnicazinha foi um colega que me apresentou, que eu achei muito legal. Um amigo de faculdade muito querido. O Márcio, né? Querido Márcio. Um abraço, Márcio. Então, o que acontece? Olha. Vamos lá? O oposto de B sobre A. Quem é o B? O B é 4. Então, qual é o oposto de 4? Menos 4. Dividido por 1, menos 4. Opa, que 4 feio, pro arruma? Me arrumei. C sobre A. C barra A. C dividido por A. C dividido por A. 3 dividido por 1. 3. Então, se tivermos duas raízes, a multiplicação dá 3 e a soma dá menos 4. Olha, para a multiplicação dá 3, eu já chuto aqui 1 e 3. É a única coisa que me vem à mente com tranquilidade. Você fala, professor, mas 1 mais 3 não vai dar 4. Não vai dar menos 4, né? Dá 4 negativo. E se os dois forem negativos, hein, gente? Se eu pôr aqui ó, 1 negativo e o 3 negativo. Quando eu multiplico, menos com menos vira mais. Dá 3 positivo. E se eu somar 1 negativo com 3 negativo, dá 4 negativo. Tá aí. Fechou? Tá? Então, o método das tentativas é isso. Estamos tentando, começando sempre pelo produto, com determinados ajustes, para que se enquadre também na soma. Tá? E aí o nosso conjunto verdade, ou conjunto solução, 1 negativo e 3 negativo. Tá? Essas são as nossas duas raízes, os dois números que substituídos na equação dá resultado 0. Vamos partir para o exemplo 3. O exemplo 3, na sequência. Olha aqui no exemplo 3. No exemplo 3, mesmo esquema. Quem acompanha o x², eu chamo de A. Quem acompanha o x, eu chamo de B. Termo independente, que não tem x. Número puro, C. Bom, se admitir duas raízes, né? A soma das raízes é o oposto de B por A. E a multiplicação dessas raízes é C sobre A. Vamos ver se encaixa? Então, o que é C sobre A? Começando C sobre A. C dividido por A. C é menos 10. Se eu dividir por... Opa, quem é o A? Não tem ninguém? 1. Então, menos 10, se eu dividir por 1, 10 divide por 1, dá 10. Só que menos com mais na divisão, né? Menos. O oposto de B sobre A. O oposto de B dividido por A. O oposto de B dividido por A. O oposto de menos 3 é 3. Positivo. Dividido por 1, 3. Vamos lá, pronto. Então, para multiplicação da 10, quais são as possibilidades mesmo? Chuta tudo. Faz uma lista aqui embaixo para não ter problema. Então, olha, começando com 1, que é o menor número. 1 vezes quem dá 10? Né? 1 vezes 10. E 2? 2 vezes quem dá 10? 2 vezes 5. E qual é o próximo? O próximo seria 5 vezes 2. Aí você não repete, porque já escreveu, né? Não faz sentido repetir. Para a multiplicação da negativa, uma coisa já vem na nossa cabeça. Um deles tem que ser negativo. Um dos fatores tem que ser negativo. Ou seja, o da direita ou da esquerda. Então, ou 1 ou o 10. Ou o 2 ou o 5. Um deles é negativo. Agora, para a soma da 3, o que acontece? Eu vou ter que ter o 2 negativo. Porque 2 negativo com 5, se eu somo, olha, o 2 negativo com 5, essa soma dá 3.
E se eu multiplicar, perfeito, gente, ó, é um chute no ângulo, é um belíssimo gol. Se eu multiplicar, o mais com menos é menos, e 2 vezes 5, 10, fechou, encaixou certinho. Então, o conjunto solução ou conjunto verdade é 2 negativo e 5, ok? Então, não me parece algo tão complicado, vale a pena a gente se aventurar por esse caminho, tá bom? Obrigado, aquele beijo, turma.